noite. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje eu vou dar a receita de como conhecer o Senhor Jesus, de como ser salvo, de como ter a vida transformada. O primeiro passo para isso, amém? Abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Esse é o primeiro passo para conhecer Jesus. O primeiro passo para que o reino dos céus chegue até você. Mateus capítulo 3. Se alguém precisar de ajuda, é só fazer assim com a mão. Alguém vai te ajudar. Amém? Todos estão encontrando já? Deus tem um plano na sua vida, Léo. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem promessa na sua vida. Tem coisas boas chegando para você, daquilo que você está pedindo. Por quê? Porque você veio aqui hoje. Aquele que pede aqui, recebe. Deus vai entregar essa semana para você. Abriram Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim: Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Pode se assentar e não fecha a Bíblia, fica com ela aí, Bertinho, que tem mais uma coisinha para falar para vocês. Então apareceu a voz que clama do deserto. Essa voz é a voz de João, o Batista. Ele clamava, pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João, ele veio à frente de Jesus para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. João batizou com água, para que Jesus batizasse com o Espírito Santo e com fogo. João pregou: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, ou que está próximo o reino dos céus. Quando ele faz essa pregação, ele fala para mudar a atitude. Arrependam-se. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que extorquia, se contente com o seu salário, com o vosso soldo, como fala para os soldados. E ele fala sobre arrependimento, perdão dos pecados. Ele fala sobre mudança de pensamento e atitude. Isso é arrependimento. E batismo nas águas, preparando para a vinda de Jesus. Então, quando ele fala arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, só alcança o reino dos céus aquele que se arrepende. Só conhece Jesus aquele que se arrepende primeiro. Senão, não tem como conhecer Jesus. Um pouquinho mais à frente, abre comigo. O 4, não é fechar não, Mateus 4, versículo 12. Mateus 4, 12. João pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, no capítulo 4, versículo 12, está escrito: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Então João morreu, foi preso, logo em seguida ele morreu, foi decapitado. Quando João veio, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Jesus chegou, João sai de cena. João passou a bola. Agora é a sua vez. Importa que ele cresça e que eu diminua, disse ele ainda antes de ser preso. Então Jesus pregou o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação não muda. Passou de João, agora para Jesus. E agora estou aqui pregando a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu já falo diferente, porque Jesus e João falou que está próximo o reino dos céus. Agora eu falo: já chegou. Arrependei-vos, porque está entre nós o reino dos céus. Jesus, Ele trouxe o reino dos céus para nós. E sem Ele, não tem como chegar ao Pai.
Então o primeiro caminho é arrependimento. Segundo passo, batismo nas águas, para encontrar Jesus e ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então, o primeiro passo para a salvação, arrependimento. O primeiro passo para conhecer Jesus, arrependimento. O primeiro passo para chegar no céu, arrependimento. E é disso que eu quero falar. João falou sobre isso, Jesus falou sobre isso. E por que nós falamos de arrependimento? Arrepender do quê? Do pecado, do erro, daquilo que de errado você fez. Lá no começo, no jardim do Éden, Deus disse assim para Adão e para Eva: não comam da árvore do meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dela, morrerá. De toda árvore você pode comer, menos dessa árvore. Então Eva se pôs diante dessa árvore. E o diabo, a serpente astuta, disse assim: Deus não disse que você pode comer de toda árvore? E ela disse: não, posso comer de todas, menos de uma que está no meio do jardim, porque se eu comer ou tocar, eu vou morrer. Deus disse. Então o diabo, na figura da serpente, disse assim: certamente você não vai morrer, mas se você comer, você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. E de repente, a proposta do diabo, que ele disse, é mais legal do que o que Deus disse. Deus disse que vai morrer, ele disse que não. Ele disse que você vai ter um conhecimento maior, vai conhecer o bem e o mal, vai ser como Deus. E Eva deu ouvido ao diabo e não ouviu a Deus. Ela desejou aquele fruto, olhou para aquele fruto, ela desejou, ela cobiçou, ela tomou, comeu e deu para o seu esposo Adão comer. E os dois caíram da glória de Deus, a queda, caíram em tentação. Mas por que a tentação? Comer um fruto. Pecado é desobedecer a palavra de Deus, e eles desobedeceram. Pecado é você errar essa palavra, errar o alvo. Tudo que está escrito aqui deve ser cumprido. Então, durante essa queda, Deus vinha no jardim na viração do dia conversar com eles. E Deus desceu no jardim. Perguntou: Adão, onde você está? Adão estava escondido com Eva. E de repente, Adão fala assim: Senhor, eu temi, porque eu estava nu. E Deus disse: vocês viu que estava nu? Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu disse para não comer? Porque Deus vai confrontar cada um de nós o nosso erro. Deus não nos fez para ter medo. Se temos medo é porque tem algo errado. Aquele que fala assim, sabe, aquele ditado: tá com medo é porque está devendo. Exatamente, quem não deve não teme. Ele estava com medo. Deus não fez nenhum de nós para ter medo. Mas o pecado nos coloca medo, nos coloca dúvida. Então, Deus desceu para confrontar. Esse confronto é bom, porque desse confronto a gente vai conhecer o caráter de cada um. E Adão saiu e Deus falou assim: você comeu dessa árvore, Adão? Aí Adão disse assim: foi a mulher que você me deu, como companheiro que me deu. Olha só, eu comi porque o Senhor me deu essa mulher aí. A culpa é do Senhor e dela que me deu. E de repente Deus vira para a mulher para confrontá-la: por que você fez isso, mulher? E Eva responde: a serpente me enganou. Poxa, o diabo te enganou? O diabo mentiu para você e você ouviu? Não, a culpa é de Deus, disse Adão. Eva disse que a culpa é do diabo. Mas quem pecou? Foi o diabo ou foi Deus? Não foi Adão e Eva? Agora vamos descobrir o que nós, ser humano, todos nós seres humanos, temos dentro de nós. A culpa é dele, não é minha. É porque ela não fez para mim. É porque a situação me forçou. Eu não tive escolha, Deus. É assim que a gente justifica quando somos confrontados. O que Deus gostaria de ouvir de Adão e Eva? Você comeu da árvore que eu disse para não comer, Adão. Eu imagino Deus esperando ele: sim, Deus, eu comi, me perdoa. Eu errei. Eu e minha esposa erramos, perdoa-nos pelo pecado. Eu não vou fazer mais, me ajuda. Me dá uma oportunidade, Senhor. Me perdoa, me desculpe. Eu não queria desobedecer, eu não pensei naquele momento, mas agora eu estou caindo em mim, me perdoa. E Deus daria uma chance, como dá pra gente. Mas em vez
reconhecer, tomar a culpa para si, a responsabilidade, é mais fácil eu empurrar. Foi o Senhor que me deu essa mulher. E foi ela que me deu. Então a culpa é sua que me deu essa mulher, que me ludibriou. Eva também poderia ter falado alguma coisa. Senhor, a culpa foi minha. Eu errei. Eu peço perdão por mim e pelo meu marido, porque fui eu que levei ele a comer. Me perdoa, nos perdoe. Mas nenhum teve uma atitude digna. Quiseram ser vítimas. Vítima de quem? De Deus? Vítima do diabo, da situação. Mas não reconheceram. E no céu só entra vencedor, não entra vítima. No céu só entra guerreiro que vence pela fé. Não que inventa desculpa e dá desculpa. O céu é feito por vencedores. Deus esperava uma atitude diferente. Porque olha o que aconteceu. Primeiro, Eva ouviu mais o diabo que a Deus. Por isso cai em tentação. Cada vez que você ouvir os outros, o mundo, do que a Deus, você vai cair em tentação. Tá aqui, a primeira voz que você deve ouvir, única, é a de Deus. Ouviu o outro, ouviu o mundo, caiu em tentação. Depois de cair em tentação, o confronto. Adão fala, não é o Senhor, né, Deus? Adão preferiu dar ouvido para a mulher dele do que para Deus. Olha Deus falando. Não, eu não quero que você vá para a igreja. Eu não quero você assim, eu não quero você assado. Que roupa é essa aí decente? Eu queria você de shortinho, viu? Nossa, eu já ouvi isso, hein? Eu já ouvi isso. Sabe o que é isso? Você vai ouvir a Deus ou vai ouvir a sua mulher? Adão ouviu a mulher dele, que caiu. Eva ouviu ao diabo e não a Deus, e caiu. E quem você tem ouvido? Se ouvir a Deus, não cai em tentação, não cai em condenação. Se você ouvir a Deus e seguir a Deus, a palavra de Deus, o seu lugar é no céu. E aqui uma vida próspera, abençoada e abundante. Mas Adão e Eva foi destituído da glória de Deus, porque não assumiram. Eles tiveram uma leve e momentânea dor. Nossa, eu errei, mas a culpa é dele. Nossa, eu errei, mas a culpa é dela. É da circunstância. Um remorso é um sentimento. E o arrependimento não é um sentimento, é uma decisão. Você está convicto, eu decidi na minha mente. Eu decidi que eu errei, confesso, estou abandonando, estou mudando a minha atitude, não vou errar mais. Isso é arrependimento. Não adianta pedir perdão e fazer de novo. Essa é falta de caráter. Caráter. É como vamos dizer, uma mulher traiu um esposo. E quando ela é confrontada, porque eu confronto. Se eu sei, eu chamo, converso, confronto. Por que você fez isso? Porque ele é grosso comigo. E o lado do serviço é educado. A culpa é dele. Ué, quem pegou foi ele ou foi você? Cada um é responsável pelos seus atos. Ou então a mulher, o homem, que vai trair a esposa. Ela não me dá atenção, pastora, tem 3 meses. 3 meses que ela não me dá uma atenção. Só naquele celular. Mas o negócio está com dor de cabeça. Então eu resolvi o meu problema. A culpa é dela. Quem pegou? Foi ela ou ele? Resolva o seu problema. Tem problema no casamento? Senta, conversa e resolva. Não encontre justificativa para o teu erro e falar que a culpa é do outro. Resolva. Se não resolver conversando, resolve orando. Mas que tem jeito, tem. Nem que seja só para Deus de jeito. Então não resolva da forma errada e culpar o outro. Foi isso que Adão e Eva fez. Culpou o outro. E arrependimento não tem nada a ver com isso. Quando João Batista veio e Jesus pregou, arrependei-vos, porque Adão e Eva não se arrependeram. Arrepende. Não inventa desculpa. Não sinta remorso. Porque a fé nada tem a ver com sentir. Tem a ver com uma decisão séria na palavra de Deus. Uma convicção do que está escrito. Uma decisão acertada. Adão e Eva faltou caráter. E ainda inventou desculpa para Deus. Quer um caráter novo? Arrepende. Quer uma vida nova? Confessa e abandona. Seja lá o que for. Mesmo porque você acha que Deus não sabia o que Adão e Eva fizeram? Onde eles estavam quando desceu na habitação do jardim? Ou você acha que Deus não viu? Eu não vi. Ninguém viu. Mas Deus estava lá. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele viu e ele sabe. Só que ele não
não vai acusar você. Ele vai confrontar para te dar uma chance. Quase que Deus falou assim: Adão, me pede perdão. Adão, reconhece o teu erro. Adão, seja humilde. Mas o orgulho no coração fala tão alto que não deixa a pessoa pedir perdão. Fala: eu errei. Me ajuda, Senhor. Hoje você tem uma oportunidade. Não importa se é um adultério ou se é uma mentirinha desse tamanho. O pecado não tem peso nem medida, não. Não importa o que foi, o que aconteceu. Você não tem nada do que se arrepender. Eu tenho todos os dias, ainda que seja um pensamento. Porque não saiu para fora, eu não pequei, mas Deus viu. Então eu tenho que confessar e abandonar o que passou. Olha o que olhou. Vê se é direito. O que você tem visto ultimamente? O que você tem falado na hora da raiva? A palavra xingamento? Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Olha para mim. Olha para mim. Porque Deus está nos olhando. Ele conhece cada um de nós. Pastora, quem tem o Espírito Santo peca? Peca. Só que ele não peca conscientemente. Quem não tem, ele planeja cair. Quem tem o Espírito Santo, ele não planeja cair. Mas o acidente acontece, ele cai. E imediatamente o Espírito Santo se arrepende. Ele fala: me arrependo agora. Não faço mais, vou vigiar daqui em diante. Mas quem não tem o Espírito Santo? Essa é a sua oportunidade por essa palavra. De dizer: Senhor, me arrependo. Eu fiz isso de errado. Eu fiz isso aqui. E para pedir perdão, tem que pedir perdão do quê? Senhor, me perdoa pelos erros e falhas. Que erros e falhas? Você não confessou e não abandonou? Porque pedir perdão é fácil. O difícil é você confessar de verdade. Falar: eu errei nisso. E agora, Senhor, eu vou me consertar. Estou te pedindo perdão. Vou mudar minha atitude daqui em diante. Vou me esforçar. Tudo o que eu sou para fazer o que é certo daqui em diante. Me ajuda. Me ajuda. Aí o Senhor vai perdoar. Vai dar força para não cair mais e vai levantar. Aí vem aonde Jesus e João falou: arrependei-vos, porque o reino dos céus está entre nós. Já está dentro de você pelo arrependimento. Já está dentro de você pela sinceridade. E não adianta eu querer confessar o pecado do meu marido, o pecado dos meus filhos. Eu tenho que falar por mim. Pedir perdão por mim, confessar por mim e mudar a direção. E foi assim que eu me libertei. De tantos os pecados que eu tinha, eu fiz uma lista deles na minha mente, eu escrevi. E fui abandonando um a um. Confessava, abandonava. Confessava, abandonava. Até que chegou no último. O maior, o mais forte, aquele que tremia a minha carne. Eu disse: Senhor, eu estou te entregando hoje. Se eu morrer, morri. Se descer sangue da canela, da cabeça até a canela, vai descer, eu não vou voltar para trás. Se eu passar necessidade, eu não vou voltar para trás. Você está entendendo que é uma decisão séria que eu estou tomando? E imediatamente eu fui batizada com o Espírito Santo. Porque eu conheci Jesus ali. Eu desejava conhecer, mas tinha um impedimento. Aquilo que ainda estava em mim, eu não conseguia arrancar. Quando eu arranquei o último, ele se revelou. Me batizou com o Espírito dele. E eu e ele somos um. E é o que eu quero que aconteça com você. Isso só acontece se você se arrepender. Mas o orgulho é tão grande, eu não tenho pecado, pastor, eu não tenho mais do que me arrepender. Aí eu falo: do orgulho. Porque se arrependeu de tudo, largou tudo, não é batizado com o Espírito Santo, tem algo errado. Tem um pecado chamado orgulho aí, que você não notou que tem orgulho. Tem pessoas que têm tanto orgulho que ela é perfeita. Tem pecado? Não. Você não erra? Não. Imagina, pastor. Então assim, avalia você mesmo. Avalia você mesmo. Arrependemos. A palavra é arrependimento. Uma decisão na mente e uma mudança de atitude aqui fora. Para que seja perdoado. Para que você receba o Espírito Santo. Para que você conheça Jesus. Porque o caráter de Jesus não é mentiroso. Não é de confusão. Não é de sujeira. Não é de pornografia. Não é de fofoca. Não é de reclamação. O caráter de Jesus é bondade, é paz, é domínio próprio, é benignidade, temperança, amor. Esse é o caráter do Senhor. E o caráter do contendeiro, do mentiroso, do forniqueiro? Qual é o teu caráter? Então olha para você.
você. E aquilo que tiver de errado, confesse e abandone. Se esforce. Porque você fala, mas é incontrolável. Mas quem vai dar força para você é o Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar na sua fraqueza. Você realmente não consegue, você é humano tanto quanto eu. Quem me ajuda é o Espírito Santo, quem vai te ajudar é Ele. Quando você toma uma decisão sincera, e é verdade, aí Ele te ajuda. Amém? Fique de pé, você que pode ficar de pé. Fique de pé e olhe para você mesmo. Olhe para dentro de você. Feche o olho. Não olhe para o lado não. Imagina Jesus aí na sua frente, como ficou na frente de Adão e de Eva. Jesus na tua frente, te confrontando agora, como confrontou Adão e Eva. Você comeu da árvore do bem e do mal? Você comeu do fruto que não era para comer? O que você fez que só você sabe e que ninguém mais viu? É disso que Deus está falando. Daquilo que você guarda 7 chaves, que é o seu pecado de estimação. Esse não, pastora. É esse que eu estou falando com você. É esse, abandona agora. Jesus está confrontando você. Arrependei-vos. Confesse. Abandone. Mude a direção, a sua decisão, a sua atitude. E você vai alcançar misericórdia hoje. Hoje. Então confesse agora. Jesus está aí na sua frente. O que você diria para Ele? Senhor, me perdoa. Me dá mais uma chance. Eu pequei contra Ti. E nem percebi que eu te magoei, te entristeci. E eu aqui, Senhor, agora, iluminado pela palavra, eu arranco essa sujeira. Eu não quero mais isso para mim. Senhor, eu deixo aqui, nessa casa, no Teu altar. Eu vou para casa e eu quero ir diferente. Eu não aceito mais fazer isso que eu fazia. Eu não aceito mais isso em mim. É uma decisão, eu vou me esforçar. Eu mudo agora a minha atitude e eu vou me esforçar, eu vou vigiar, Senhor, para fazer o que é certo. Eu estou cansado, Senhor, de dar errado. Eu estou cansado desse orgulho besta. Eu estou cansado, Senhor, de fazer errado. E toda vez eu achar que me dá bem e no fim dá tudo errado de novo. Senhor, me perdoa por mais uma vez cair no mesmo erro. A culpa nas costas. Eu não quero mais sentir isso, Senhor. E para isso eu estou confessando agora esse pecado. Eu não aceito mais. Eu quero uma mudança, mas eu quero uma mudança em mim. Então eu decidi mudar. Eu não vou fazer mais, não vou mais me apegar a isso, não vou tomar mais essa atitude. Daqui em diante, eu vou fazer diferente. Daqui em diante, me ajude, Senhor, porque agora eu quero andar contigo. Me ajuda, Espírito Santo, na minha fraqueza. Porque agora eu estou abandonando tudo. Porque agora eu arranquei de mim. Está doendo, Senhor. Está doendo. Falar isso, está doendo. Dizer que eu não vou fazer mais, está doendo. Senhor, muitos estão até com o coração disparado dizendo isso, mas continua firme. Continua firme. O Espírito Santo vai te ajudar. E se você é verdadeiro e sincero, sem chegar lá fora, quando você é confrontado pelo pecado, aqui e agora, seja livre desse pecado. Aquilo que te dominava não domina mais. Porque Jesus te perdoa. O sangue dele é o suficiente para arrancar isso de você agora. Seja livre em nome de Jesus. Se você agora confessar Jesus em primeiro lugar e abandonar os teus erros, agora Ele quer um compromisso contigo. Agora você alcançou a misericórdia. A graça do Senhor está sobre você. Seja livre agora. Seja perdoado agora. Receba a paz dentro de você. O perdão nos traz a paz, nos traz o alívio. Seja aliviado agora. Estás limpo pela palavra e pela tua atitude. E agora você pode ter um encontro com Jesus. Fala para Jesus: eu preciso de ti. Vem sobre mim.